Sem dúvidas, este foi um dos assuntos mais comentados dos últimos dias aqui em Teoflotone. Só nas nossas redes sociais, a reportagem foi visualizada mais de 60 mil vezes, além de milhares de compartilhamentos e centenas de comentários. Estamos falando aqui do assunto de uma reunião que aconteceu aqui no 19º Batalhão para discutir ações em prol da segurança pública envolvendo os estabelecimentos comerciais. E aí foi citado pelo comandante da unidade uma situação envolvendo o Código de Postura do município que prevê o fechamento dos bares a partir da 0 hora. Inclusive essa medida de 1973. O comandante, inclusive naquela oportunidade, em nenhum momento mencionou que fecharia os bares, mas que medidas poderiam ser tomadas a partir de uma série de reuniões. Então houve dois problemas nisso aí. A falta de interpretação de muitas pessoas que assistiram, que ouviram a matéria, e também até uma manipulação que nós acreditamos, de certa forma, maldosa, no momento de compartilhar os links através do WhatsApp. Nós viemos aqui mais uma vez para conversar com o Tenente Coronel Muniz, para justamente falar sobre este assunto, e acreditamos até que trouxe uma certa dor de cabeça, né, comandante? Oi, Elvis. Muito boa tarde, muito bom dia também aos nossos telespectadores. Antes de começar a falar aqui, me chama a atenção aqui a quantidade de visualizações que você mencionou. Eu gostaria que as matérias que a Polícia Militar divulgasse em relação a medidas de autoproteção, dicas de segurança, também tivesse o mesmo alcance e visibilidade, né? Mas, enfim, eu agradeço pela vinda novamente para que possamos esclarecer qualquer dúvida, porventura, ainda existente em relação à temática. Pois bem, nós convidamos para estar conosco aqui no batalhão representantes da Prefeitura, do Corpo de Bombeiros e também da Câmara Municipal. Na ocasião, nós apresentamos alguns dados referentes à criminalidade, problemas de incidência criminal ocorrendo especificamente em alguns estabelecimentos comerciais e buscávamos, na ocasião, alternativas junto aos demais atores para que pudéssemos resolver esses problemas. Existe um Código de Polícia Administrativa antigo, de fato, mas em vigor. Ele precede, inclusive, a Constituição Federal, mas está em vigor. E a Constituição, ele não versa sobre matéria que vai de encontro à nossa Carta Magna. Então, o que nós precisávamos? Ajustar com a Prefeitura, qual que seria o posicionamento do Poder Executivo Municipal, que é quem detém o poder de polícia. O senhor citou isso, inclusive, na matéria. Exatamente. Quem tem competência para legislar sobre assuntos locais é o município. A Polícia Militar não tem competência administrativa para fechar qualquer comércio. Se estivéssemos falando em problemas de criminalidade pontuais, ruptura da ordem pública temporária, em que nós chegássemos no local e detectássemos um problema generalizado, estaríamos fazendo uso do que nos confere a própria Constituição Federal, uma vez que nossa missão é a polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Ou seja, pode chegar e fechar. Poderíamos chegar e fechar naquele momento fundamentado no boletim de ocorrência, o que não impediria as atividades posteriores do estabelecimento comercial. Do ponto de vista administrativo, não é assim que funciona. A polícia não tem competência para chegar e fechar nada. Inclusive, a temática seria em relação a esses estabelecimentos específicos que estamos tendo alguns problemas na madrugada, quais seriam as opções e a Polícia Militar iria garantir o poder de polícia administrativa aos órgãos responsáveis para tomar as providências que ele achasse conveniente. Em momento algum, nós afirmamos que iríamos fechar qualquer tipo de estabelecimento e aí foi veiculado que estaríamos fechando hamburguerias, bares, congêneres e tudo quanto há de comércio que funciona na madrugada a partir da 0 hora. Isso não surpreendeu o senhor, claro, a todo um levantamento que tem sido feito, principalmente a falta de interpretação das pessoas que assistiram o conteúdo. Surpreendeu? O senhor ficou surpreso? Bom, podemos dizer que faltou, talvez,
capacidade cognitiva suficiente para interpretação do que foi dito, ou mesmo maldade de algumas pessoas que publicaram a minha fala inserindo uma legenda falsa. Isso nos grupos, né? Inclusive, vai ser feito um levantamento e providências vão ser tomadas. Pretendemos ampliar essa pesquisa e chegar ao responsável e adotar as providências, porque não procede a afirmação em que o comandante da Polícia Militar em Teófilo Otoni falou que vai fechar qualquer estabelecimento comercial. A reunião proposta e que ocorreu era para iniciar uma discussão em relação a estabelecimentos específicos e qual seria o papel do Executivo face àquela legislação que é de 73. Ela está em vigor. Não cabe à Polícia Militar discutir se ela é válida ou não. A matéria jurídica, se ela está ou não em conflito com a Constituição, discutir ali se essa matéria é infraconstitucional, se existem legislações paralelas aí. Não é o caso. Isso aí eu deixo para o órgão responsável. Eu só queria saber o seguinte, olha, isso aqui está valendo? Pode isso ou não? Né? E em relação a esses estabelecimentos aqui, estabelecimento esse que a gente menciona, por exemplo, com alvará de 24 horas em funcionamento e a gente tendo problemas de segurança pública ocorrendo. Tráfico de drogas. Uso imoderado de bebida alcoólica ali, proporcionando brigas e danos ao patrimônio. Presença de adolescentes frequentando o local, consumindo bebida alcoólica. Essa é a providência que a Polícia Militar não pode se furtar. Tem que ser uma providência. Ou a sociedade vai querer realmente que a cidade, a gente tem estabelecimentos que operem na madrugada dessa forma. E as pessoas embriagadas, pegando seus veículos, saindo do estabelecimento, dirigindo em alta velocidade. É isso que nós não queremos, tráfico de droga ocorrendo nesses locais. O senhor, há uma situação em que uma pessoa até questionou, olha, para que uma reunião dessa natureza aconteça, é necessário ter uma provocação. O senhor já até disse aí, entre linhas, o número de registros que tem crescido. Mas vamos falar aqui sobre números. O senhor até em off aqui citou um determinado estabelecimento com tanto um número, né, grandioso de ocorrência. Dá para fazer uma análise, por exemplo? Nós tivemos, claro, não vamos citar aqui, um estabelecimento que teve tantas ocorrências, tais tipos de ocorrências. Foi basicamente isso, quando o senhor pegou o relatório e falou, ligou o alerta, opa, mas esse estabelecimento que teve esse tanto de ocorrência registrada, foi mais ou menos assim, comandante? 1.154 ocorrências no ano de 2022 é o número de ocorrências que nós temos envolvendo estabelecimentos comerciais. Só em estabelecimentos comerciais? Só em A maioria em madrugada? E em Teófilo Otoni. Fazendo uma avaliação do último período, do último mês, fazendo ali um processo de accountability, de análise, para apresentar satisfações ao nosso comando, avaliando as faixas horárias de incidência criminal que estão acontecendo, detectamos crimes ocorrendo na madrugada, o que a gente chama de primeiro turno, ocorrências que ocorrem de 0 a 6. Nos chamou a atenção alguns dados, alguns números. Tivemos, inclusive, no ano passado, diversas ocorrências, homicídios que ocorreram em estabelecimentos comerciais. Pessoas que, por conflitos interpessoais, a partir do uso imoderado de bebida alcoólica, entraram em vias de fato agressão e nós tivemos homicídio naquele local. Diante disso, nos chama a atenção e cabe a nós adotarmos providências. Não queremos fechar comércio de ninguém. Nós queremos resolver um problema de segurança pública. Nós não queremos vidas sendo perdidas. Bom, isso também provocou uma preocupação por parte dos comerciantes. Eles estiveram aqui, conversaram com o senhor. Como é que foi essa conversa? O que ficou definido? Excelente observação. A partir do momento que foi veiculado essa matéria na mídia, nós fomos procurados pelo presidente da Associação dos Bares e Restaurantes aqui de Teófilo Otoni, onde eu apresentei o argumento da Polícia Militar e foi interpretado como adequado. Da forma que deveria. Da forma como deveria. E em momento algum houve resistência. Inclusive, realizamos nesta data, há poucas horas da sua chegada, estávamos aqui com um grupo de comerciantes, donos de bares, restaurantes, tradicionais inclusive aqui em Teófilo Otoni, né, tratando do assunto. Aproveitamos a oportunidade e criamos uma rede de bares protegidos aqui em nossa cidade. Por quê? Nós contamos com o apoio também dos proprietários desses estabelecimentos. Ninguém melhor do que eles para saber
as dificuldades, os problemas que eles vivem. E nós sabemos que nenhum proprietário de estabelecimento comercial quer ter briga no seu estabelecimento, quer ter pessoas traficando, fazendo uso imoderado e provocando quebradeiras em seus estabelecimentos. Eles ofereceram apoio, estaremos ativando essa rede, trocando informações, trabalhando com medidas de autoproteção, contatos constantes, para que a gente possa resolver problemas que estão acontecendo, pontuais, problemas de segurança pública, e não problemas de ordem administrativa relacionados ao funcionamento em geral. Bom, só para a gente fechar aqui, comandante, então o que a gente percebe é que, ainda com toda essa polêmica, insatisfação de uns, aconteceu o problema, a Polícia Militar não vai ser omissa perante essa intranquilidade, ocasionalmente também perturbação do sossego, gerados em alguns dos pontos comerciais, principalmente durante a madrugada em Teoflotone. Sem sombra de dúvida, nós temos problemas acontecendo na madrugada, isso é fato, né? No que diz respeito à lei, nós já, vamos dizer assim, passamos o fato ao setor responsável, ao órgão público responsável. Nós não legislamos e nós não induziremos a prefeitura, o poder público municipal, a fazer ou deixar de fazer algo, né? Deixo isso para os responsáveis. A Câmara Municipal, em conversa ali com o poder público municipal executivo, para chegar a um denominador como em relação a isso. A mim cabe levar ao conhecimento, tá? E buscar equacionar essas questões pontuais, né? Então é importante a gente estar aqui delineando esse fato de forma adequada, e eu gostaria muito que dessa vez a população compreendesse qual que é a intenção da Polícia Militar, né? E que, inclusive, colaborasse conosco. E que tivesse a mesma proporção de compartilhamento, né? Gostaria muito que tivesse o mesmo alcance, né? Porque o que eu recebi de ligações ali e ter que dar explicações, eu estou cansado de falar a mesma coisa. Tá certo. Muito obrigado ao Tenente Coronel Muniz, está aí esclarecido aqui através da Rádio TV Imigrantes toda essa polêmica. Então a gente já pode resumir para finalizar. Não haverá fechamento de bares, mas existem alguns estabelecimentos que estão gerando problemas, ocorrências estão sendo registradas e a polícia quis trazer à tona essa discussão para que a situação seja, enfim, resolvida e a tranquilidade possa reinar, principalmente para a população de bem, para que ela também tenha o direito de sair, de se divertir, de aproveitar o seu momento de lazer. Aqui do 19º Batalhão de Polícia Militar, repórter Elvis Passos.